E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilos? Quanto tempo? Aqui quem fala é o Davi. E hoje eu tô aqui para comentar sobre as novas revistas aqui dos X-Men, né? De novo, dessa vez falando da história, né? Eu falei do formato desse gibi aqui no vídeo anterior, né? E hoje eu vou falar um pouco das histórias, né? Que estão saindo. E agora eu já tenho o volume 2, né? Então eu já li esses dois, posso falar das histórias que tem aqui. E eu também trouxe aqui a revista do Wolverine, né? O volume 1 e o volume 2 aqui. Eu já li todas, beleza? E aí eu queria trazer um pouco da minha opinião sobre essas revistas, se vale a pena ou não colecionar, beleza? Tem mais uma revista que está saindo dessa fase aqui dos X-Men, que é a do Deadpool, mas eu não tô colecionando ela. Se eu mudar de ideia, vocês vão ver ela aqui, beleza? Então é isso. Mas antes da gente começar o vídeo, não se esqueçam de deixar o joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receberem aí os novos vídeos, beleza? Então é isso aí, vamos pro nosso assunto aqui, né? Eu vou começar falando pela revista dos X-Men, tá? Falei um pouco sobre esse novo formato, tá saindo num preço de R$19,90, né? Vem aqui atrás aqui, né? O preço de R$19,90. Mas já atualizando vocês aí de uma informação, de vez em quando aparece lá na Amazon, né? Esses gibis aqui num preço bem mais barato, tá? Tipo, às vezes aparece por 15, por R$16. Por mais que não possa aparecer um desconto assim muito grande, eu acho que para quem coleciona mais de um título, tipo assim, eu quero os X-Men e o Wolverine. Eu acho que no final, assim, às vezes esse desconto ele vai fazer uma diferença. Você compra muitos gibis, né, e tudo. Então, às vezes vale a pena, né? Apesar de que eu acho que já tá um preço bacana, né, para os dias de hoje, né, em que tudo tá caro, beleza? Vamos lá falar sobre as histórias aqui, né? Primeiro, Fabulosos X-Men, né? Fabulosos X-Men, ela tá compilando, né, esse modelo de revista aqui, ele junta duas revistas lá de fora, né, lá dos Estados Unidos, né? E uma é a revista X-Men e a outra revista é a Uncanny X-Men. E são duas histórias com duas equipes diferentes. A revista X-Men é com a equipe do Ciclope aqui, né? Que tem o Ciclope, o Juggernaut, essa galera toda aqui, né? Da capa aqui. E a Uncanny X-Men, ela tem já um grupo diferente, né? Tem o Wolverine, a Vampira, essa equipe aqui, ó. Né, a Vampira, o Wolverine, o Gambit, como é que é o nome? A Jubilee. Essa é a equipe do Uncanny X-Men, beleza? Então são essas duas histórias dessas duas equipes principais que estão saindo nessa revista aqui. E eu acho da hora porque é uma revista que está compilando tudo que é principal ali dos X-Men, sabe? Das equipes dos X-Men. Então nesse gibi aqui você vai ter histórias do Ciclope, do Wolverine, da Vampira, dessa galera que são os mutantes mais conhecidos. Essa primeira edição, ela tem a primeira história do X-Men, né? Da equipe do Ciclope. E ela não tem a edição número 1 do Uncanny X-Men, que é a equipe do Wolverine, da Vampira. Ela tem uma história que é um prelúdio, que é uma história ali da Jubilee. E a primeira edição mesmo dessa equipe da Vampira, ela vem na edição número 2, tá? Vamos organizar aqui, né? Essa aqui tem o X-Men, a revista X-Men 1, né? A número 1 da equipe do Ciclope, mais um prelúdio da outra equipe. E na edição número 2 aqui, a gente vai ter a segunda história da equipe do Ciclope e a primeira história, de fato, da equipe da Vampira ali, beleza? E do Wolverine. Eu tô gostando bastante das duas histórias, tá? Da história das duas equipes. Falando um pouco do contexto da história dos dois quadrinhos, né? Elas se passam no final da fase de Krakoa, que foi a fase que acabou agora, né? Onde eles tinham uma nação mutante e tudo, um país só para os mutantes. Eles saíram dessa ilha, voltaram a viver entre os humanos ali, tudo, na sociedade em que tem os humanos. E agora eles estão tentando se realocar ali, se reajustar, né? E nisso os X-Men acabaram se separando. Alguns foram para a equipe do Ciclope, outros foram para a equipe da Vampira e do Wolverine e do Gambit, né? São aquela outra equipe ali. A equipe do Ciclope, ela tá sendo uma equipe muito mais focada, organizada,
dentro ali dos padrões originais ali do Professor Xavier e tudo. São uma equipe mais, vamos dizer assim, mais madura, mais definida. Estão fazendo o que sempre fizeram, procurando mutantes, estão se restabelecendo no lugar. Apesar de eles terem sido afetados ali pelo que aconteceu em Krakoa e tudo, eles ainda são uma equipe que estão tentando se reestruturar do jeito que sempre fizeram. Enquanto a outra equipe da Vampira, ela já é uma equipe um pouco mais complexa, né? São personagens que têm suas próprias dúvidas acerca de realmente fazer uma equipe, se a equipe dos X-Men vai voltar a funcionar, se os X-Men vão voltar a ser o que eles eram antes, entendeu? Então é uma equipe meio, tipo assim, o restante ali, sabe? Que não tá mais tão confiante na mensagem dos X-Men, nessa vivência em sociedade ali dos mutantes e dos seres humanos, né? Então é uma equipe um pouco mais complexa, que trabalha mais essas questões de dúvidas que eles têm e tudo mais. Em geral, assim, o foco da história mesmo é nos sentimentos, vamos dizer assim, nos personagens mesmo, né? No Wolverine, Noturno, a Vampira, todo mundo ali. Então, a equipe do Ciclope, ela tá numa espécie de fábrica antiga do Alasca, onde eles estão tentando se reerguer, né? Estão tentando se reunir, achar mais mutantes e fazendo ali uma política de boa vizinhança com os humanos que estão ali naquela cidade, né? Tanto que eu acho que um dos destaques mais bacanas, assim, é um momento em que eles estão conversando sobre a cidade e as pessoas que moram lá e tudo. E o Ciclope, ele fala com o Fera, né? E o Fera fala assim, olha, eu tô pronto para desmontar aquele robô que tá ali no meio da cidade, né? E aí o Ciclope fala assim, tipo, não, eu não quero que você desfaça ele ainda, porque eu quero que essas pessoas saibam o que eles nos devem, né? E aí quando você olha, é um sentinela gigante que tem, né? Que tá desativado lá no meio dessa cidade, né? E esse sentinela, ele foi, né? Todo mundo sabe, né? Os sentinelas, eles perseguem os mutantes, né? São armas para destruir os mutantes. E basicamente essa cidade onde eles estão se instalando era uma cidade que o principal emprego que se tinha ali era de fabricação de sentinelas, né? Então o Scott, ele toma essa decisão muito legal de tipo assim, cara, não desmonta, deixa esse sentinela aí, porque eu quero quero que eles olhem pra gente todo dia, olhem pro sentinela e entendam por que eles não podem falar nada, reclamar nada da gente. Foi um momento muito legal da primeira revista, né? No segundo volume que tem nessa revista aqui, não teve nada muito marcante da equipe do Ciclope, foi uma história legal e tudo, de ação, mas o destaque realmente é a história da equipe da Vampira, né? Que eles se reunindo e tal, eles lutam com essa cobra gigante aqui, né? E também mostra que eles estão assim um pouco desolados, né, com tudo que aconteceu. Eles estão meio desesperados, por estarem divididos, né? Eles estão num momento meio de crise, então que torna essa história um pouco mais interessante, né? Pra mim, essas revistas aqui do X-Men, elas estão valendo a pena, tá? Então, se vocês quiserem pegar ela, eu acho que vale a pena, tá? Wolverine, tá? Essa revista do Wolverine aqui. E eu tenho uma coisa muito importante para falar, principalmente do volume 2 aqui, tá? Vou começar aqui pelo Wolverine 1. Então essa primeira edição aqui do Wolverine, ela vai compilar Wolverine 1 e 2. E a edição número 2, ela tem a revista do Wolverine número 3. E a outra história que tem aqui é a X-Force número 1. Por isso que nesse gibi aqui do Wolverine, tem uma capa que não tem o Wolverine e tem a equipe do X-Force aqui, tá? E o que acontece? A partir da edição número 2, a revista do Wolverine vai ter Wolverine e X-Force, tá? E já eu comento um pouquinho sobre isso aqui, porque isso aí pode ser um probleminha, entendeu? Toda a história do Wolverine aqui nessa edição, as duas histórias, né? Eu gostei, são histórias bem mais simples, a dinâmica das histórias do Wolverine aqui são bem diferentes das histórias do X-Men. A história do X-Men geralmente é uma história com um roteiro maior, com vários objetivos, vários personagens, vilões mais grandiosos, vamos dizer assim, entendeu? Na revista do Wolverine, geralmente é só porradaria, entendeu? E acaba tornando tudo muito simples, sabe? Geralmente o Wolverine
tem alguma treta acontecendo e o Wolverine vai brigar com alguém. Num geral é isso, sabe? Então é uma revista muito mais violenta, de ação mesmo, onde você tem alguma porradaria, alguma coisa assim. E algum momento mais onde eles podem soltar o Wolverine para ele poder usar as garras à vontade e ser brutal, sem ter a restrição ali dos X-Men, sabe? Então é uma HQ que é bacana nesse sentido, sabe? Você vê o Wolverine sendo mais brutal, sendo mais violento, sendo mais agressivo, né? Ainda se mantendo um herói, tá? Então sendo aquele bom e velho anti-herói, né? Eu gostei dessa primeira revista, as duas primeiras histórias. Uma história ele enfrenta o Cyber, que é um vilão dele, né? Que tem pele de adamantium, né? Esse aqui, ó, o Cyber. Ele tem pele de adamantium e é um rival aí antigo. Ele tá tentando caçar o Wolverine, né? E o Wolverine, ele tá aqui no meio da floresta, tipo, meio que se entregando ao instinto, sei lá, animal dele. Acaba encontrando aqui o Cyber e o Noturno chama ele para voltar a ser um X-Men e tudo. Essa história aqui, em tese, se passa antes da história dos X-Men aqui, da equipe e tal, em que ele volta para a equipe da Vampira ali. E depois a gente vai para a segunda história, que é a história em que o Wolverine enfrenta o Wendigo, né? Que é esse monstro aqui, que é um ser humano transformado depois de comer carne humana. Tem um negócio, toda uma questão de lenda aí do Wendigo, né? E tem essa segunda história. De novo, igual eu falei, o foco é sempre uma questão mais de luta e tudo. Essa aqui ele até tem uma história legalzinha, porque ele cria todo um enredo, um drama ali para esse Wendigo que surgiu, né? Então é uma coisa legalzinha, assim. Mas no geral é legal por causa da porradaria, né? Tanto que eu gostei mais da história do Cyber, porque ele desce o cacete ali, né? Então é da hora. O do Wendigo também é legal, tem um dramazinho. E termina num gancho para a história do Wolverine número 2 aqui, né? Agora vamos aqui para o Wolverine número 2, né? Então a primeira história é a história de continuação do Wendigo, né? Que fecha tudo, né? Dá a solução para o que aconteceu com esse Wendigo, né? Que estava aqui, né? Esse monstro carnívoro aí que tá tentando, que o Wolverine tá impedindo que ele mate todo mundo, né? Que tem uma soluçãozinha e tal, mas nada demais. Para mim essa do Wendigo não foi muito impactante não, né? Mas já começou uma preparação, né, para uma história envolvendo toda essa questão do Adamantium e que vai juntar alguns vilões clássicos, tanto que aqui ele já chama outro vilão, né, do Wolverine, mas enfim. Inclusive eles estão sendo caçados por uns soldados aqui, esses soldados aqui, né, que são os soldados do Arma X, né? Eu esqueci de comentar isso. Mas enfim. Então tem essa história do Wolverine. E depois a gente vai pra X-Force, tá? E esse era o ponto que eu queria chegar. Você tem aqui o Forge e tal, não sei o que. Ele tá mexendo nos negócios. Parece que ele tá desbloqueando umas paradas do poder dele, né? E tudo. E começa aqui, ó. X-Force, né? Número 1. A equipe aqui do X-Force, ela junta alguns mutantes pra fazer umas missões secretas, assim, pelo mundo. E pelo que eu entendi é o seguinte, Forge, que é esse mutante aqui, né? Esse cara aqui, que é o cara da capa com a metralhadora aqui atrás, meio escondido. Ele tá com esse artefato aqui, que é tipo um globo aqui, uma bolinha aqui. Que tem umas fissuras, uns negócios, blá blá blá. Vai acabar o mundo se não arrumar essas fissuras. Essas fissuras tudo são tipo uma espécie de fragilidade no mundo que vai fazer destruir o mundo, blá blá blá, e cada fissura dessa tem que fazer uma missão. E aí, cada vez que eles vão completando uma missão, vai fechando uma fissura dessa e vai salvando o mundo. Entendeu? A X-Force, pelo que eu entendi, ela é tipo como se fosse uma espécie de esquadrão suicida dos X-Men, entendeu? Eu nunca li nada dos X-Force, tá? Eu nunca fui de ler X-Force, tá aqui eles com a roupinha, né, vermelhinha, com um X, não sei o que. Eu já tinha ouvido falar de algumas histórias, assim, na internet e tudo, mas eu nunca vi, assim, muita coisa, tanto que eu não conheço ninguém desses personagens aqui, eu não sei quem é ninguém aqui, eu não tenho a menor ideia de quem seja essa galera aqui,
O Forge eu já tinha visto em algumas HQs dos X-Men, assim, que eu tenho aqui, né? Mas ele nunca foi um personagem, assim, de destaque, eu acho, assim, sabe? E, enfim, basicamente eles se reúnem nessa equipe aqui desses personagens e eles vão enfrentar aqui uma espécie de alienígena aqui que tá atacando uma cidade e depois eles vão embora. É meio que isso, pra resolver a próxima parada, né? Assim, cara, eu vou ser bem sincero. Como eu disse, eu nunca li nada de X-Force, eu não sabia o que era X-Force. Eu já ouvi falar algumas coisas, uma revista com os mutantes que é um pouco mais violenta e não sei o que, mas eu não vi nada disso aqui, tá? Eu comprei essa revista aqui do Wolverine sabendo que existia essa revista da X-Force e eu quis dar uma chance. Eu queria saber porque eu nunca tinha lido nada, né? Mas eu acho que aí existe o problema da revista da Panini ser um mix, que a gente chama, né? Pode ser que você não fique muito feliz com isso. Toda a revista do Wolverine, você vai ler uma história do Wolverine e uma história da X-Force. E é isso, tá ligado? Tipo, se você estiver gostando da história do Wolverine, mas não estiver gostando da X-Force, se deu mal, vai ter que ler X-Force do mesmo jeito, entendeu? Vai ter que comprar do Wolverine pra ler Wolverine e vai ler X-Force porque vem junto. Então, assim, ficou meio difícil. Porque eu gostei da história do Wolverine e a história do X-Force, cara, assim, não tem aquele apelo dos personagens, sabe? Não tem aquele apelo, assim, de, cara, juntou uma equipe de personagens bem massa, assim, sabe? Com uns personagens bem legal e fez uma equipe ali da hora. Tipo, não. Tipo, só juntaram, tipo, cara, você tem um Forge, que eu não sei, eu não acho que é um personagem assim de peso dos X-Men, assim, apesar de ser um personagem antigo e tudo. Tem a Sábia, que é essa personagem de óculos aqui, e tem esses outros personagens aqui que eu também não conheço muito. Tem essa aqui que é a Faísca, eu achei esse nome horrível, Faísca, mano, não gostei. Cara, tem o Deadpool bem aqui no meio, mas já vou avisando, tá? O Deadpool, ele não é um membro fixo dessa X-Force, tá? Ele aparece aqui, ó, como convidado. Você lê aqui, ó, tá escrito convidado. Convidado, o Deadpool. Então, o Deadpool, ele não é um membro da X-Force aqui. Então, você não vai ver muito o Deadpool nessa revista aqui da X-Force, pelo que eu entendi. E, então, eu achei isso meio problemático, saca? Eu achei isso meio bizarro, porque eles põem o Deadpool aqui na frente de todo mundo, né, pra chamar atenção e tudo. E quando você vai ler, você, caraca, o Deadpool nem é um personagem fixo. Essa revista da X-Force lá nos Estados Unidos, ela foi cancelada, tá? Ela foi cancelada, acho que com 10 edições. Basicamente, o que a gente vai ter aqui na revista do Wolverine é uma revista junto dessa X-Force que não deu muito certo, tá? Então, durante umas 10 edições aí, a partir da número 2, você vai ter essa história que vai acabar ali de qualquer jeito ali, que vai ser cancelada, entendeu? Então, isso também é preocupante. Eu não sei se, quando acabar essa X-Force, se eles vão botar, tipo, dois títulos do Wolverine, se eles vão botar só um e vão preencher com outra revista que tá saindo lá dos X-Men, porque, pra quem não sabe, os X-Men lançam bilhões de títulos lá, né? Pra terminar o vídeo, colecionem X-Men, eu acho que tá valendo a pena. E Wolverine, cara, se vocês lerem o X-Force e acharem legal, continuem, entendeu? Sabe? Vê aí o que vocês acham. Se não, se vocês só gostarem da história do Wolverine, vê se vocês conseguem pegar essa revista, pelo menos em uma espécie de promoção, que aí você não paga o valor cheio das duas histórias e tudo, alguma coisa assim, né? Pra tentar compensar. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, falando aqui sobre esses quadrinhos aqui. Eu tava muito afim de falar desses quadrinhos aqui. Tô ansioso pelo número 3 dos X-Men aqui. E depois eu faço um vídeo aí, falando sobre o número 3, beleza? Então é isso, fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Isso aí, falou, até mais.